Olá, como vai você? Que bom ter você conosco mais uma vez aqui no nosso podcast Seguro Certo Pode. Aqui a gente tem um objetivo único de esclarecer muitas coisas a respeito de contratação de seguro, de compra de seguro. E nós, como sempre fazemos, temos aqui uma especialista. Nós estamos aqui no nosso estúdio mais uma vez, produzindo mais um episódio, e nós estamos recebendo aqui mais uma vez a Dora Aguiar Messias, que é uma queridíssima amiga nossa e uma competente assessora. Como é que chama assessora? Não é corretora essa? Consultora de seguros. Consultora de seguros, Gera. É consultora, uma competente consultora que mais uma vez aqui está conosco. Dora, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Gera. Muito feliz de estar aqui no segurocertopod.com.br para esclarecer as dúvidas dos nossos amigos consumidores, trazer informações corretas de como contratar um seguro certo e não ter problema, né, Gera? Sabe que no chat do nosso canal, aliás, por falar em nosso canal, eu queria te fazer um convite especial. Você que está nos assistindo aí, está nos vendo e está interessado aqui no nosso assunto, se você ainda não fez, faça a inscrição aí no nosso canal, habilita o sininho, porque cada vez que nós postarmos um vídeo novo, você vai receber aí uma alerta no seu celular, que nós estamos com um vídeo novo, e você pode então entrar no nosso canal e verificar esse vídeo sem ter que ficar procurando. Faça isso e depois você faz aí a sua avaliação, manda no nosso chat aí os seus comentários, que a gente, com isso, nós vamos aqui aprimorando também o nosso podcast, vamos aperfeiçoando. Então, eu quero te dar as boas-vindas. A Dora vai falar conosco hoje e através do nosso chat, durante essa semana, nós já fomos recolhendo algumas informações, alguns pedidos, algumas perguntas, e nós reunimos tudo isso para fazer a pauta desse nosso bate-papo. Então, eu queria... vocês estão vendo aqui já uma imagem de dois carros colididos. Aprendi a falar colidido, eu ia falar batido, mas eu de tanto falar com a Dora, estou começando a aprender a linguagem aqui. E eu queria fazer a sugestão para a Dora para a gente falar de seguro de automóvel, seguro auto. E neste episódio, eu quero aproveitar todas as questões que chegaram no nosso chat para transferir para a Dora, para a gente ouvir as respostas e orientações dela. Pode ser, Dora? Claro, Gera, eu estou aqui para isso, quero esclarecer todas as dúvidas das perguntas que vieram do chat e as suas perguntas também. Eu tenho a primeira pergunta é minha, não é do chat. A primeira pergunta é a seguinte: eu fiquei imaginando durante essa semana, enquanto nós esperávamos o dia de vir aqui para o estúdio gravar o nosso podcast, eu fiquei pensando assim, olhando em frente à minha casa, os carros passando para lá e para cá, e eu fiquei pensando, será que todo mundo faz seguro de carro? Será que todas essas pessoas que compram os seus carros, tiram da agência, paga 70, paga 90, paga 110, todo mundo faz seguro de carro? Existe, Dora, uma estatística? Existe. As seguradoras já divulgaram uma estatística? Todo mundo faz seguro? A estatística de 2023 é que 30% da frota brasileira faz o seguro de automóvel. Contratam, né, o seguro, em torno de 30%. Esse número cresceu de 2022 para cá, tá? Era menos do que isso, mas hoje representa 30% da frota brasileira. Então, assim, ainda tem muito para crescer o seguro de automóvel no Brasil. Isso quer dizer que 70% da frota não tem seguro. Isso também está ligado à cultura, né, Gera? É uma coisa da cultura do nosso país de contratar o seguro, né? Então, eu estou aqui exatamente para isso, para esclarecer as dúvidas dos consumidores sobre o seguro de automóvel, porque tem pessoas que também não acreditam que vai receber, que vai ser bem atendido e tudo isso mais. Então, a finalidade do nosso podcast é mostrar para o consumidor, sim, que há garantias para receber qualquer evento que aconteça com o seu automóvel, tá? E melhorar a cultura do seguro no Brasil. Não só do seguro do automóvel, como outros seguros também, né? O Seguro Certo pode estar aqui para isso. Sabe que isso é uma coisa preocupante, porque saber que 70% da frota que está aí andando no nosso país não tem seguro, isso coloca em risco não só o patrimônio do proprietário do carro, como coloca em risco também o patrimônio das outras pessoas que também estão circulando pela rua, do meu carro, do seu carro, de todos os carros. Sim. Que temos seguro, também corremos o risco, porque essas pessoas que não têm seguro... Podem bater no seu carro e não ter condição até de pagar, não ter o seguro
para poder acionar e consertar o seu veículo, como também não ter condição financeira de pagar. Infelizmente, é a realidade do nosso país, né? Isso é preocupante, porque se a gente pensar que se acontecer alguma coisa com o meu carro, com o teu carro, com o carro de quem quer que seja, e o seguro vai fazer aquela cobertura do conserto do seu carro, do carro do terceiro e etc. E nós vamos falar sobre isso nesse nosso episódio, sobre os detalhes do seguro. Quanto você estaria economizando se te acontecer um acidente com a cobertura que o seguro vai te passar, não é? Se você tiver que tirar aquilo do bolso, quanto vai te custar isso, né? Quanto o seguro está te ajudando a resolver um problema que você... Eu estou entendendo a sua pergunta. Que você passou, que você causou involuntariamente, às vezes. Então, e esse evento involuntário, eu quero só complementar, a gente não sabe se você vai bater num carro 0 quilômetro que custa 180 mil ou se você vai bater num Celtinha de 15 mil. 15 mil, Então, assim, você não sabe o que pode acontecer e o prejuízo que você pode ter sem ter o seguro, porque você é responsável, né? Porque a cobertura a pessoa que tem um veículo, ele é responsável civilmente por qualquer dano que ele causar, é a cobertura, responsabilidade civil facultativa de veículo. Todo mundo que é habilitado e tem um veículo responde por isso. Né? Então, quem não contrata um seguro de automóvel está correndo um risco, sim, de ter que pagar não só um prejuízo material, agora vamos mais além, como um prejuízo também de danos corporais. Porque se ele atropelar alguém, se alguém se machucar ou até vir a falecer, isso também é responsabilidade. Então, eu queria falar com você que está aí nos assistindo agora sobre isso. Eu queria convidar você para fazer uma reflexão. Nós não temos aqui o objetivo, o nosso podcast não tem o objetivo de vender seguro para você. Nós queremos, neste episódio, te chamar para uma reflexão sobre o que você poderia ganhar com a proteção de um seguro. O que você poderia, como você poderia estar tranquilo tendo um seguro, protegendo o seu patrimônio, protegendo os seus atos, protegendo o que acontece involuntariamente com você. Então, pense nisso. E agora nós vamos em frente. Foi só uma reflexão inicial, mas de tudo que nós recolhemos no chat, nós recebemos várias pessoas perguntando sobre termos técnicos. E eu até dei risada com muita coisa, porque eu estava lendo lá no chat e as pessoas falam assim, eu fui contratar um seguro para o meu carro, mas parecia que eu estava comprando um bilhete de loteria. Porque... Eu vou esclarecer. Porque estava escrito lá que ia ter um prêmio. E isso me fez comprar o seguro até com mais rapidez, porque eu entendi naquele momento que se eu tivesse o seguro, eu poderia ganhar um prêmio. E aí eu fiquei pensando assim, agora eu já sei os termos, porque você me ensinou, mas aí eu fiquei pensando assim, nossa, eu também pensava assim. Então vamos falar dos termos. Tá ok, Gera. Os termos técnicos do seguro. Primeiro, prêmio não é um prêmio que ninguém vai receber quando contrata um seguro, seja ele de automóvel ou qualquer outro. Prêmio é o valor que o cliente segurado vai pagar. É a prestação. É o valor do seguro que ele paga anualmente. É a mensalidade. É a anuidade, né? Que o seguro, ele é contratado, o de automóvel é contratado por 12 meses, então, aquele montante que vai... Isso. Eu posso até parcelar. Não interessa, mas o prêmio... Aquele pacote chama prêmio. Prêmio é o valor que vai ser pago pelo seguro. Então, eu não ganho o prêmio. Eu vou pagar o prêmio. Não existe prêmio. Prêmio é o valor do seguro anual. E agora, para completar, tem outro termo técnico que chama indenização. Indenização. Indenização... Essa eu já posso fazer ideia do que seja. É receber o pagamento do seguro, né? Então, a indenização é receber o pagamento do seguro. Se acontecer alguma coisa com o teu automóvel, se você bater... Se roubar o veículo, se o veículo foi incendiado e a perda total... Indenizado, isso. Exatamente. Tem outros termos aí, pelo meio, tem um monte de coisa que chega a ser até engraçado, alguns deles. E eu queria pedir para você ir puxando esses termos aí, que você vai se lembrar melhor do que eu. Tá bom. Franquia é uma palavra que todo mundo já conhece, mas poucas pessoas sabem como é que funciona, eu vou aproveitar para explicar. Ótimo. A franquia é uma participação do segurado no prejuízo que ocorreu. Então, por exemplo, teve uma batida como essa e o prejuízo ficou um valor.
vamos supor um exemplo fácil aqui, R$10.000 e a franquia é R$2.000. Esse valor, para acionar o seguro, tem que passar, o prejuízo tem que ser um valor acima de R$2.000 para utilizar o seguro. Para valer a pena utilizar o seguro. Você só aciona o seguro quando o prejuízo é acima do valor da franquia. Então, isso é uma coisa assim mais clara para os clientes. Porque às vezes compensa mais você pagar. Eu quebrei a lanterna do carro da frente. Não compensa. Vai custar R$200. É preferível que eu pague a lanterna do que eu acione o seguro, porque eu vou gastar R$2.000. Não tem como acionar, porque o prejuízo é um valor menor. Tá. Então, Entendido. Franquia é uma coisa assim que às vezes tem gente que não entende como que funciona, a gente já está esclarecendo aqui para vocês. Franquia, prêmio e indenização. São 3 termos que estão aí no dia a dia. Outras coisas vão aparecer ao longo do nosso papo aqui. Eu vou te chamando a atenção e perguntando para você, porque tem algumas coisas que realmente não... tem uma coisa interessante que eu vi na pólice do meu seguro. Casco. Eu falei, que raio de casco é esse? Eu não tenho navio e também nem cavalo. Mas que raio de casco é esse? O que é casco? Casco é a cobertura casco, vai estar escrito na sua apólice. Cobertura na frente, casco, e na frente vai estar escrito 100%. O que isso significa? Que seu veículo está segurado, a cobertura casco está segurada em 100%. 100% do valor da tabela FIPE do seu veículo. Então, a cobertura casco é a cobertura do seu carro. O casco é o carro. É o carro. Mas quem inventou isso? Termos técnicos das seguradoras. Mas é interessante a gente saber disso, porque tem muitas coisas que a gente termos que a gente vai vendo por aí. Sim. E que a gente não faz ideia do que seja. Sim. Bom, muito bem, nós vamos falar de termos mais para frente, na medida que eu for lembrando aqui, eu vou te falando. Agora, uma outra coisa que eu acho muito interessante e que tem algumas perguntas aqui que nós retiramos do chat, mas também tem algumas dúvidas minhas que eu quero fazer delas, as dúvidas dos nossos espectadores aqui, dos nossos internautas, né? Quais são as modalidades, digamos assim, quais são as coberturas que um seguro de automóvel tem para a gente, que a gente possa habilitar ou desabilitar na hora da contratação? Bem, Gera, um seguro de automóvel... Ou seja, o que é aconselhável? Como é que o que é bom para mim? Que tipo de seguro, que tipo de cobertura que eu devo... O que é aconselhável? A gente acabou de falar aqui agora da cobertura casco. Então, a partir do momento que você vê lá no seu orçamento que a cobertura casco já está contratada, quer dizer que o seu carro já está protegido. Ele está garantido em 100% da tabela FIPE. Se ele roubar, se ele sofrer uma inundação ou se ele tiver um incêndio e causar essa perda total, você vai receber o valor de 100% da tabela FIPE, que é o que está custando o seu carro no mercado. A cobertura que está mais abaixo chama RCF-V, que é a responsabilidade civil facultativa de veículo. É a cobertura de terceiros. Tudo que você causar com o seu veículo e você for responsável por esse acidente, não precisa ser, o terceiro não precisa ser exatamente um carro. Você pode bater num muro, num poste. O que acontecer, essa cobertura é muito importante você olhar na sua apólice, que seria a cobertura de danos materiais e de danos corporais. Deixa eu perguntar uma coisa. Então, o que está escrito, o valor que está escrito na linha casco é o seguro do meu carro. Exato. É aquilo ali que a seguradora vai me pagar se acontecer de eu perder o meu carro por algum motivo. Isso. Tudo que tem fora de casco... São outras coberturas dentro do seu seguro de automóvel, como a cobertura de terceiro que eu estou citando aqui. Então, segue o seu raciocínio. Então, na cobertura de terceiro, quanto maior o valor estiver lá, mais protegido você vai estar. Exemplo, dentro da cobertura de danos materiais, vamos supor que você vê que está contratado lá R$100.000. E embaixo, danos corporais, mais 100 mil. Vamos supor que você se envolva num acidente e tem uma colisão com um Corolla, 0 quilômetro, que custa 180 mil. Sim. Um exemplo. E esse Corolla dá perda total. Você está coberto no seguro para pagar esse Corolla que você bateu errado? Não. Não. E a agora? sua cobertura de terceiro está limitada a 100 mil. Se o veículo que você bateu deu perda total e custa 180, 80 mil você vai ter que tirar do bolso. Então, quanto mais cobertura se colocar na cobertura de danos materiais,
mais protegido você vai estar. É claro que ninguém quer bater numa Mercedes, ninguém quer bater num carro caro. Ninguém mas quer bater em nada, na nós verdade. estamos aqui para tirar as dúvidas dos consumidores. Então, é isso. Então, não basta eu ter na minha apólice a cobertura do casco. Então, o casco meu está protegido. Sim, pronto, aí tá tem que garantido. olhar lá na apólice quanto que a proposta de seguro que você recebeu, se o corretor ou a pessoa que está te fornecendo a proposta de seguro, se a cobertura de terceiro, danos materiais, se é 100 mil, se é 200, se é 300. Se a pessoa está insistindo até para você fazer com 200, com 300, receba essa orientação, porque você está mais protegido. E também na cobertura de danos corporais, que é a mesma coisa. Então, no caso de um atropelamento, que alguém venha a falecer, a pessoa vai indenizar pedindo a indenização, vai entrar com uma ação com você pedindo a indenização do falecimento da pessoa que você atropelou. Vida não tem valor. Se vida não tem valor, quanto mais proteção você tiver nos danos corporais, mais você vai usar esse dinheiro para responder à ação que você recebeu. Então, seguro de automóvel é muito importante a esses detalhes, Gera. Nossa, muitíssimo interessante, que olha que é uma aula isso aqui, gente, é uma aula. Eu falei que esse podcast aqui ia virar uma escola para nós, e a gente não faz ideia de todas essas coisas. Agora tem uma coisa, aquela assistência 24 horas, por exemplo, o meu carro furou o pneu, quando aconteceu lá uma coisa qualquer, eu chamei o guincho, veio, levou meu carro. Eu já usei isso algumas vezes. Certo. Já tive problema, o guincho veio, botou meu carro em cima, levou lá, resolveu, me devolveu e também não me cobrou nada. Assistência 24, isso é automático em todos os seguros? Assistência 24 horas, para dar esse direito a guincho, por pane mecânica, por pane elétrica, por pane seca, por troca de pneus, todas as assistências 24 horas das seguradoras têm. O que vai mudar dentro dessas assistências 24 horas é a cobertura de guincho, que às vezes a companhia seguradora oferece uma cobertura. Por exemplo, se isso acontecer fora da cidade que você mora e precisar rebocar o carro que deu uma pane elétrica, por exemplo, para a sua cidade, tem uma quilometragem. Então, dentro do seguro do automóvel, você pode ter um seguro lá com uma quilometragem de 300 quilômetros. Se você tiver além disso, você vai ter que pagar o excedente para o guincheiro. Então, vamos supor, uma dica, gente. Se você está num lugar que tem uma distância muito maior, se você costuma viajar para uma distância maior de 600 quilômetros, contrate o seguro de automóvel com cobertura de guincho, sem limite de quilometragem, para vocês ficar tranquilo. Vai pagar um pouquinho a mais no seguro de automóvel, mas você vai estar protegido. Agora, você imagina você voltando da sua praia, do seu lazer, das suas férias, seu carro quebra, subir na serra e você precisa de um guincho. E a cobertura do seu guincho lá na sua apólice é só 250 quilômetros ou só 300. E você sabe que você vai usar muito mais. E como também conta a volta do guincheiro, da onde o guincheiro saiu, para te pegar, te levar até a sua cidade, conta a volta dele. Sabe o que aconteceu comigo? Uma coisa parecida com isso. E o meu carro, eu tive problema no meu carro, num determinado lugar, e veio o guincho do seguro, me atendeu, colocou o carro em cima do guincho, e o guincheiro me disse assim, eu só posso te levar até tal lugar. Dali eu não posso passar, ou nós temos que negociar. Eu falei, esse cara está me dando o golpe. Agora você imagina se acontecer num sábado à noite ou num feriado, quanto que o guincheiro vai te cobrar de excedente. E eu achei que ele estava me dando golpe, então ele não estava me dando golpe, estava certo. Não, tá certo. É porque ele tinha a informação. Ele tem um limite, ele tinha a informação da minha apólice. Quando ele recebe o chamado para te atender, ele já sabe quantos de quilometragem você tem direito na sua apólice. Olha, gente, que coisa impressionante. Eu achei que o homem do... guincheiro, desculpe, eu pensei mal de você. Se você estiver assistindo aí, me perdoe. Que coisa. E também tem uma outra coisa, Dora. Vidros, lanternas, arranhões, riscos. Você pode contratar. Você pode contratar no seguro a cobertura de vidros, retrovisores, lanternas e faróis. Caso ocorra algum evento esporádico com o seu para-brisa, você vai viajar, o para-brisa trinca lá, bate uma pedra que caiu do caminhão ou que você passou e trincou, você pode acionar a troca do para-brisa, o vidro lateral.
Isso precisa ser contratado, não é automático. Não, você tem que colocar no teu seguro. Na hora de fazer a Na hora pólice, de fazer a pólice. na hora de contratar. fazer a contratação, o corretor tem que orientar isso. Sim, e você não vai pagar aquela franquia do automóvel. A cobertura de vidros, retrovisores, lanternas e faróis tem uma franquia pequenininha. Vale a pena você utilizar, vale a pena. A seguradora indica a loja que você vai trocar o para-brisa, você vai lá, troca o para-brisa, paga aquela franquia pequena na loja. Vale a pena você ter a cobertura de vidros completa. Então, na hora de contratar o seu seguro, veja se no seu orçamento, lá na sua proposta que você recebeu, está contratado isso, viu? E só para completar... Pois não. Se você quiser contratar no seguro do seu automóvel, às vezes a pessoa mora em prédio, tem uma garagem apertadinha, né? Sim. Se ela quiser contratar, é adicional também, tá? A cobertura de riscos, arranhões e para-choques... Sim. Ela pode contratar. Ela também paga uma franquia pequenininha. Não vai pagar aquela franquia lá de A alto. franquia do casco Isso, seria assim, né? Isso é muito bom, porque às vezes a pessoa mora no prédio, às vezes Acontece passar numa coluna. Bater numa coluna, dar um arranhão lá no seu para-choque, aí você sabe que aquilo não vai dar franquia para arrumar. Sim. Mas se você contratar a cobertura de arranhões, para-choques... Aí você tem essa garantia. Aí tem uma cobertura também que chama de buracos, né? Que às vezes você passa no buraco, dá uma pequena, né? Então, você pode contratar essas coberturas que você vai ficar ainda mais protegido. Olha, legal. E outra coisa, Dora, que uma coisa que sempre me chamou a atenção e que as pessoas perguntaram aí no chat também. Eu comprei o meu carro, o meu corretor me orientou, eu fiz o meu seguro e etc. e tal. Eu tenho 62 anos. Então, tem lá, dizendo lá no meu perfil... O que é que eu faço com o carro? Onde é que eu guardo o carro? De repente, o meu filho, o meu neto, resolve me falar, olha pai, olha avô, eu preciso do carro agora para ir para a faculdade. E eu falo para ele, tudo bem, pode ir, tem seguro. Então você pode usar à vontade. E ele começa a ir para a faculdade, começa a ir para a namorada, e começa a ir para o barzinho, e acontece alguma coisa. O que vai acontecer com o meu seguro, com a minha indenização, se a seguradora souber na hora da ocorrência, que o seu neto estava com o carro? Ela pode negar o pagamento. O seguro de veículo... Em qualquer circunstância, ainda que seja uma única vez. Se provar que ele está usando o carro constantemente. Não foi uma emergência. Você não passou mal e ele precisou te levar para o médico. Não foi uma emergência. Você emprestou para ele para ir na balada, para ir na faculdade todos os dias, porque a faculdade dele é à noite. Então, você trabalha o dia inteirinho com o carro e à noite você dá o carro. Pra faculdade. Não pode. Esse é um dos principais motivos que dá ação que nega pagamento. Por quê? O seguro de automóvel tem uma coisa que se chama perfil. E nesse perfil, a gente vai informar o condutor correto que utiliza o veículo, vai informar como que é usado o veículo. Isso tudo na hora da contratação. Exato. A idade do condutor vai determinar o valor do seguro. Então, se você é uma pessoa que tem 60 anos, com 30 anos de habilitação, e um menino que tem 22 anos, com 2 anos de habilitação, é claro que a experiência dele é diferente. Ele sai muito mais de casa do que você, então ele expõe mais o risco. Ele arrisca muito. O risco dele é maior. Então, Mas também a sequência deve ser verdadeira, né? Por exemplo, se eu tivesse 80... aí o seguro volta a ficar pouquinho caro. O seguro volta a ficar mais caro, porque aí você começa a perder reflexo. Já é sênior, né? Não é? Exato. É muito bom. Essa informação também é muito interessante. Então, mesmo que esse condutor, só para completar, Gera, pois não. Esse condutor, ele pode ser informado e utilizar o carro. É só informar ele lá na sua pólice como condutor esporádico. Então, se ele usa o carro... eu posso emprestar. Você pode emprestar, desde que você informe que ele é um condutor esporádico, que ele usa o carro 2 vezes por semana. Isso vale para minha esposa. Vale para sua esposa também. Então, vamos supor eu tenho que dizer lá que eu sou o condutor principal e que a minha esposa também usa o carro. Também usa o carro. Se a sua esposa tem a mesma idade que você e a seguradora que você está contratando não pede que seja... A seguradora, às vezes, só pede que informe outros condutores que tenham menos de 26 anos. Às vezes tem seguradora que nem pede. Isso. No perfil dos seguros, a maioria da pergunta é se existem pessoas entre 18 e 26 anos que podem utilizar o veículo, mesmo que de vez em quando.
Aí tá na hora de você informar o seu neto lá. Ah, entendi. Entendeu? Agora, a cobertura para sua esposa vai ter. Ela tem a mesma idade que você, é sua esposa. Pode ser, isso fica automático. Fica automático. Em algumas seguradoras. Agora, se você é o segurado e a sua esposa que fica mais com o carro, você pode colocar ela como principal condutora. Condutora principal. Condutora principal, mas você pode utilizar e a sua esposa também. Agora, entrou o neto, informe, porque se não informar pode ter problema. Assim como o uso do veículo. Só para complementar, Sim. O uso do veículo. Uma pessoa que visita cliente, fornecedores, viaja com o carro, utiliza o carro profissionalmente, tem que informar no seguro de automóvel. O custo é 1. A pessoa que trabalha numa empresa das 8 às 6 da tarde, chega com o carro e só vai embora à tarde, é ida e volta ao trabalho. Esse uso a gente chama de uso particular. Uso particular, não é profissional. Exato. Então, tem que enquadrar direitinho. Se é uso particular, se é uso profissional. Isso também pode acarretar problemas se não informar. Como o custo é diferente, é mais caro o profissional, então, algumas vezes... As pessoas fazem como particular e usam... Achando que nunca pode acontecer nada. Aí está o erro. E a hora que acontece, a seguradora vai levantar isso. Então... receba e pergunte também a pessoa que você está contratando seguro. Essa é a nossa dica. Então, fica de olho nisso, porque você precisa pagar um seguro para utilizar. Exatamente, não é isso? Então, assim, para você não ter problemas, escute bem essas dicas, né, Gera? Então, eu acho o seguinte, o corretor de seguros, né, a consultoria, como é o caso da Dora, o assessor, ele está aí para ajudar a gente a fazer do seguro uma solução, uma tranquilidade. Exato. E não mais um problema. Porque se você faz a contratação de seguro de forma errada, eu também estou aqui aprendendo com vocês, eu não sei nada de seguro, a Dora que é especialista, que vem trazer essas informações para a gente. Eu, a cada episódio que a gente grava aqui do nosso podcast, eu aprendo um pouco, mas eu já vou aqui memorizando as coisas que a Dora está ensinando aqui para a gente. Eu penso assim, que o seguro precisa ser uma solução para problemas que venham a acontecer. E não mais um problema que a gente tenha que resolver. Para que ele não seja mais um problema, conte com a consultoria ou com a assessoria de um especialista, tal qual é a Dora, e para que a gente possa fazer uma contratação de seguro de maneira clara e transparente, para que possa realmente te servir, não é isso? Exatamente. O meu propósito é mostrar para o consumidor a forma de contratar o seguro certo, para que também não tenha aquela questão de falar, nossa, mas a seguradora não me atendeu, nossa, mas a seguradora não me pagou. Então, assim, fique de olho, pergunte tudo para o seu corretor ou aonde você está contratando. Tem muitas contratações hoje, Gera, que as pessoas contratam seguro online, né? Então, muito cuidado. E monta sozinho, Monta sozinho, olha lá, cobertura de terceiro. Aí ele vai tirando coisas, vai ficando mais barato. Exato. Então, assim, muito cuidado. Contratação da cobertura de terceiro ali, ó. Tem opções até de 30 mil que a gente vê por aí, 50 mil. É muito pouco, gente. É muito pouco. Preste muita atenção na hora de contratar o seu seguro de automóvel para você não ter problema. Dora, está chegando aqui uma mensagem no meu WhatsApp de pessoas que estão já nos acompanhando e fazendo umas perguntas interessantes aqui. Falando sobre por exemplo, o seguro de automóvel, ele vale no território nacional. Isso, território nacional. Mas eu resolvi ir no Paraguai. E aí eu resolvi que eu vou de carro. Aí eu passo pela Ponte da Amizade, tá? Eu vou lá para o Paraguai e etc e tal. E quando eu estou lá no Paraguai, acontece uma coisa com o meu carro. O que vai acontecer? A seguradora vai negar de pagar? Vai, Gera. Vai. Você falou primeiramente, o seguro de automóvel tem a cobertura do território nacional. Só passei a ponte, mas eu só passei a ponte. Mas você está no país do Paraguai. Você tem que contratar um seguro que chama Carta Verde, que é uma extensão de cobertura para o outro país. É uma extensão de perímetro, o seguro Carta Verde. Aí você contrata e vai ter cobertura lá naquele período que você vai ficar lá. Se você vai ficar 10 dias, você vai pagar por 10 dias. Se você for ficar lá 30 dias, você paga essa Carta Verde por 30 dias, tá? Então, você pode sim ir passear no Mercosul, no Chile, no Paraguai, no Equador, onde você quiser. Olha, sabe que... Não esqueça de contratar essa cobertura. Sabe que isso me chama a atenção de uma coisa?
Do mesmo jeito que nós tivemos essa dúvida se eu posso ir no Paraguai ou no Chile e vou ter... Eu tenho outras dúvidas. Por exemplo, eu quero pôr um som, eu quero colocar um DVD, eu quero pôr uma televisão no meu carro, eu queria assegurar isso. Tem uma série de coisinhas que eu queria fazer uma proposta para você. Eu queria fazer uma proposta para você. Que a gente fechasse esse episódio, porque nós já estamos, o nosso tempo já está se esgotando, mas que a gente combinasse um novo momento para a gente gravar um novo episódio, para a gente falar dessas coberturas, vamos chamar de acessórios, né? De coisas especiais, né? Sim. De tráfego para outros países. Tem muitas outras coberturas dentro do seguro automóvel que você pode contratar, e nós vamos fazer um novo podcast para falar sobre essa extensão de perímetro, para você ir em algum país do Mercosul e ter cobertura no seu carro para você poder viajar com a sua família. A gente pode falar das coberturas de acessórios. Vamos para mais um episódio do Seguro Combinado. de Automóvel aqui no segurocertopod.com.br. Não deixe de assistir os nossos próximos episódios, né, Gerard? Obrigado, Dora. Obrigado pela sua presença mais uma vez. Obrigada. No próximo episódio estaremos juntos para falar dessas outras coisas. A você que nos acompanhou aí pelo nosso canal, muito obrigado. Faça os seus comentários aí no nosso chat. Diga se você gostou, se não gostou. Se não gostou, pode fazer a sua crítica. Você vai nos ajudar muito a ajeitar, aprimorar. A gente quer melhorar cada vez mais. Nós queremos melhorar cada vez mais. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, habilite o sininho. Cada vídeo que a gente posta, você vai receber aí uma mensagem. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e por estar aqui nos acompanhando os episódios do Seguro Certo Pod. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio.